Um autômato é um modelo matemático de uma máquina de estados finitos. Uma máquina de estados finitos é uma máquina que, ao receber uma entrada, salta por uma série de estados de acordo com uma função de transição. A entrada é lida símbolo a símbolo, até que seja completamente finalizada. Uma vez esgotada toda a entrada, dizemos que o autômato está parado. Dependendo do estado em que o autômato para, diz-se que o autômato aceitou ou rejeitou a entrada. Se ele paralisou no estado de aceitação, dizemos que ele aceitou a palavra. Se por outro lado ele parou no estado não aceitação, a palavra foi rejeitada. Divisão de classe dos autômatos. A primeira é a classe dos autômatos finitos não determinísticos, onde os estados de um autômato desse tipo podem ou não ter uma transição para cada símbolo do alfabeto, ou podem ter até mesmo múltiplas transições para cada símbolo. Outra classe é a dos autômatos finitos determinísticos, onde cada estado de um autômato desse tipo tem uma transição para cada símbolo do alfabeto. Existem autômatos mais poderosos, que podem aceitar linguagens mais complexas. Tais autômatos incluem autômatos a pilha. Tais máquinas são idênticas aos autômatos finitos determinísticos, exceto pelo fato deles adicionalmente carregarem a memória sob a forma de pilhas. Os autômatos a pilha aceitam linguagens livres de contexto. Máquina de Turing. Essas são as mais poderosas máquinas computacionais. Elas possuem uma memória infinita sob a forma de uma fita, uma cabeça que pode realizar a leitura ou alteração da fita, além de poder movimentar-se ao longo da fita. As máquinas de Turing são equivalentes a algoritmos e compõem a base teórica da computação moderna. Máquinas de Turing aceitam linguagens recursivamente enumeráveis. Autômato linearmente limitado. É uma máquina de Turing limitada. Ao invés de ser uma fita infinita, a fita tem uma quantidade de espaço proporcional ao tamanho da string de entrada. Aceitam linguagens sensíveis ao contexto. Então nós vamos usar, para simular um autômato, o simulador Alger. Aqui em cima temos as nossas opções, que é a criação dos estados, as transições e para excluir os objetos. Então, vamos criar 3 estados, o Q0, o Q1 e o Q2, e vamos editá-los. O nosso Q1 vai ser o nosso estado inicial, então vamos renomeá-lo para inicial. O nosso Q1 vai ser um estado final. Vamos renomear ele para pares. Por que o nosso Q1 vai ser um estado final? Caso a nossa sequência de números termine em pares, ele tem que terminar aqui nos pares. Caso a nossa e o nosso Q2 vai ser os nossos ímpares, também vai ser um estado final. Então, se terminar em ímpar, se a nossa sequência numérica terminar em ímpar, ela vai terminar aqui. Se ela terminar em pares, vai terminar aqui no estado final pares. Então agora a gente tem que fazer a nossa ligação aí, a transição entre os estados. Então do estado inicial para o par, a gente tem que informar a entrada. A entrada são os números pares, que toda vez que a sequência numérica for um número par, ele vai usar essa linha que vamos criar e vai até o estado pares. Então aqui a gente vai entrar com os números pares: 0, 2, 4, 6 e 8. Então aqui o simulador ele pede fala pra gente se a gente deseja criar transições em série. Vou clicar aqui em cima para mostrar. Então aqui as transições em série é o que? Então ele cria uma transição para cada valor que a gente entrou. Então ele vai criar uma transição pro 0, pro 2, pro 4, pro 6 e pro 8. Não é assim que a gente quer. A gente quer uma transição para todos os números. Então vai ficar assim. Vou fazer de novo aqui: 0, 2, 4, 6 e 8. Aí aqui a gente não quer criar as transições em série.
Então veja, ó, que os números ficaram todos agrupados para uma mesma transição. Então caso seja o número 2, ele vai ver, o número 2 está aqui, vai pegar para o estado par. Se for o número 8, ele compara todos aqui, o número 8 está aqui, então ele entra para o estado par. Vamos fazer o mesmo aqui para o estado ímpares, só que desta vez formando os números ímpares. Ok, não criar em série, beleza, tá lá. Agora a gente tem que ligar os estados ímpares e pares, porque para nossa sequência ficar aí bem. Então aqui do estado pares para os ímpares, nós vamos informar os números ímpares. E daí do ímpares para o pares, os pares. Por que eu fiz isso? Então, entrou o número par. Se o próximo número da sequência for ímpar, ele vai jogar para o estado ímpar. Se ele está no estado ímpar, o próximo número for par, ele vem para o estado par. Então beleza. Tá, e se tiver dois números em sequência? Então vamos criar aqui dois números pares em sequência. Vamos criar aqui todos os números pares. Por quê? Então se tiver um 0, aí depois um 2, ele vai ter que permanecer no estado dos pares. E aqui no ímpares é a mesma coisa com os números ímpares. Bom, o nosso autômato, então o nosso autômato está pronto. Vamos testá-lo para ver se está tudo funcionando certinho. Então testar autômatos. Aqui vai ser os números que vão ser testados, a sequência que vai ser testada. Então vocês vão digitar aqui 1, 2, vai ser uma sequência ímpar e par. Depois dois números em sequência ímpares e dois números em sequência pares. Vamos dar OK aqui. Então esse que está destacado é o estado em que se encontra a verificação. Aqui em cima, no campo superior, é a sequência que foi informada, que ainda não foi testada. Nesse botãozinho aqui, essa setinha apontando para a direita, é onde vai ser feito o teste. Então quando eu clico nela, ele vai testar o primeiro caractere, que vai ser o 1. Então ele vai, testa o 1, o 1 é ímpar, tá aqui, vai para o estado dos ímpares. Esse campo inferior é o número que já foi testado, então 1 já foi testado, passou, está aqui embaixo. Vamos para o próximo número, será o 2. Então a gente clica aqui. Então o 2 estava onde? O 2 estava aqui, seguiu para o estado pares. E o próximo número é o 3, ele vai voltar lá para o ímpar. Voltou aqui para o ímpar. Ok, o próximo número é um 3 de novo. Então, vamos lá. Beleza, ele entrou. O que aconteceu? O número 3 está aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer com que o número 3 volte para o estado ímpar. Como ele já estava, ele vai continuar no estado ímpar. E o número 4 vai para o estado par. Sobrou um número 4, então ele vai testar mais uma vez. O número 4 vai estar aqui e vai entrar novamente para o estado pares. Ok, então essa sentença que nós entramos, ela foi reconhecida.